Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje e hoje eu quero ler com você João 10:10, que diz assim: O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ou em abundância, né? Dependendo da sua tradução. A gente vê aqui que no Evangelho de João existe uma promessa feita por Jesus, né? Que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor, né? Mas existem promessas, né? Liberadas sobre a nossa vida que hoje, se hoje você está vivendo dias difíceis, passando por uma tempestade, passando por uma provação, passando por um problema que você olha e diz, meu Deus, né? Me ajuda a passar, me ajuda a enfrentar, porque o Senhor, muitas vezes, Ele nos permite, sim, passar por tempestades, porque para nos ensinar algo que verdadeiramente vai nos levar para outro nível, né? Para que você seja um vencedor, para que você conquiste realmente tudo aquilo que você precisa. Tenha perseverança, atitude de fé, confiança, ore, consagre-se ao Senhor. Se você for olhar, analisar todos os textos ali bíblicos aonde fala da tempestade que Jesus permitiu, né, que os discípulos eles entrassem no barco para passar para outra margem, né? Em uma situação, o que aconteceu? Jesus ele estava no barco, ele adormeceu, né? E veio aquela tempestade enorme. E os discípulos fizeram o quê? Mestre, mestre, acorda, mestre, né? Num desespero. Jesus acordou, se levantou e só disse: cala-te, aquieta-te. Foi o que Jesus falou para aquele vento e para aquela tempestade. E tudo cessou. Então Jesus nos mostrou com aquela situação que num momento difícil, numa tempestade em que nós estivermos enfrentando, nós precisamos ter o autocontrole, o domínio próprio das nossas emoções. De nada vai adiantar a gente entrar em desespero. Meu Deus, e agora? O que eu faço? Misericórdia! Não adianta nada você entrar em desespero. Você não vai resolver nada de cabeça quente. Você não vai resolver nada desta forma. E na segunda vez que Jesus disse para os discípulos, entrem no barco e passem para outra margem, começou aquela tempestade terrível. Foi quando Jesus viu e ele saiu de onde ele estava orando e foi ter com ele. Jesus naquela época não tinha um jet ski, um barquinho a motor que ele podia ter pego uma lancha e ir mais rápido até eles. Não, Jesus ele foi caminhando por sobre as águas e chegou até eles, tanto que eles olharam, eles não reconheceram Jesus momentaneamente no meio daquela tempestade. Eles acharam que era o quê? Um fantasma. Até que Jesus disse, calma, sou eu. Eles reconheceram a voz de Jesus. Opa, é o mestre. Aí Pedro disse, mestre, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse, venha. Ele foi, ele andou alguns passos, mas quando Pedro tirou os olhos de Jesus, quando ele sentiu o vento que estava batendo nele, a tempestade que estava ali, ele começou a afundar. E mestre, me salva! Aí Jesus disse, homem de pouca fé, né? Por que Jesus disse aquilo? Porque no momento do desespero, se você, no momento da tempestade, tirar os olhos de Jesus, você vai afundar. Então não faça como Pedro. Pedro foi o único homem na história que andou sobre as águas. Foi o único que disse, deixa eu ir ter contigo sobre as águas. Ele foi ousado, Pedro foi, ele teve atitude.
mas no momento em que ele, por um segundo, tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Então, no momento da luta, no momento da tempestade, por mais difícil que for, não tire os olhos de Jesus. Não perca a tua confiança nele, o autocontrole, tenha o domínio próprio das tuas emoções, da tua mente, porque, como nós vimos nos devocionais anteriores, a nossa mente, ela age de acordo com o nosso coração. A boca fala do que o nosso coração está cheio. Então eu preciso estar focado em Cristo, com o coração inundado da palavra, da presença, porque no momento da tempestade eu vou declarar aquela palavra que um dia eu ouvi, que o Espírito Santo vai me trazer à memória, e eu vou orar em cima daquela palavra. Naquela base ali que eu recebi, é que eu vou orar, é que eu vou dizer: diabo, aqui não. A palavra diz assim. Você precisa entender isso. E para exercitarmos a nossa fé, é preciso enfrentar algumas tempestades, circunstâncias contrárias. A fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. E de forma mais ampla, se a fé é aquilo que não vemos, o que não vemos alimenta a nossa fé. É real isso. Aquilo que a gente não vê alimenta a nossa fé. Você pode não ter a tua casa própria, mas você olha para a tua casa, como o devocional anterior, da forma como Josué e como Caleb receberam a promessa que seria a terra prometida. Foi assim que eles creram, que eles imaginaram, que estava no seu coração, e que quando os olhos deles viram a terra, era igual e melhor aquilo que eles tinham imaginado. Porque eles não tinham visto, mas eles tinham recebido uma promessa. E aquela promessa ficou no coração e na mente deles. Eles imaginaram como seria a terra prometida. E da forma como eles foram ver, eles mesmos disseram que da forma como eles imaginaram no seu coração, ou seja, na sua mente, e estava no seu coração, era a terra que eles foram ver. Melhor ainda, né? Porque Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Então, nós vamos enfrentar lutas. Para que eles entrassem naquela terra, eles iriam ter que expulsar gigantes de lá, outros povos que habitavam lá. Mas Deus era com eles. Deus disse: é essa terra que eu vou dar para vocês. E eles foram, olharam a terra e vieram, os únicos dois que vieram com um relatório, de acordo com a palavra, de acordo com o que eles haviam imaginado, guardado no seu coração, de acordo com aquilo que eles receberam de Deus. Assim eles creram e assim foi, mas eles tiveram que esperar 40 anos para poder entrar lá. Por causa daqueles que duvidaram, daqueles que não creram, eles tiveram que esperar. E nesse tempo, você acha que a fé deles não foi provada? Foi provada sim. Só que Caleb disse, hoje ele tinha 85 anos, ou seja, quando eles receberam a promessa, ele tinha 45 anos, ele esperou 40 para poder entrar. Ele tinha 85 anos, ele disse: a minha força e o meu vigor são iguais àqueles 40 anos atrás, quando eu recebi a promessa que eu ia entrar na terra. Ou seja, alimentou a fé dele, porque ele já tinha crido naquilo que ele havia recebido. Mas quando ele colocou os olhos naquela terra e ele viu tudo aquilo seria dele, da descendência dele, aquele homem se alimentou ainda mais para poder suportar esses 40 anos de espera, para poder entrar na terra prometida. Mas ele entrou, ele e o Josué. Os outros não entraram, a descendência deles também não. Então, para você ver que tudo é possível ao que crê. Foi Jesus que disse isso, tudo é possível ao que crê. Então você tem que olhar, eu estou usando o exemplo da casa própria, mas pode ser tantas outras coisas, um carro, né?
o teu emprego, uma faculdade, da forma como você vê, como você imaginar e você crê e você chamar a existência, você vai receber. E de forma mais ampla, né, como eu disse aqui, a fé é aquilo que nós não vemos. E aquilo que nós não vemos alimenta a nossa fé. E se você está num cenário ao qual os seus olhos humanos não alimentam a sua fé, você está pronto, né, para viver um grande milagre, desde que tenha certeza de que aquele que prometeu é justo para cumprir. Então você pode estar num cenário hoje que, se você olhar com os teus olhos naturais, você vai dizer: meu Deus, como é possível? Mas se você estiver neste cenário e você estiver conseguindo ver com os olhos da fé, você vai ver um milagre acontecer. Você vai ver Deus agir, você vai ver a cura chegar, a prosperidade chegar, o teu sonho se realizar, quando você entender o plano, o propósito, quando você entender que tudo é possível ao que crê, e não olhar mais com os olhos naturais, mas começar a olhar com os olhos da fé, você vai ver o que Deus vai fazer. Você pode até, né, não recordar que Jesus te prometeu alguma coisa, mas Cristo levou tudo na cruz, gente, os nossos pecados, as nossas enfermidades, morrendo a nossa morte para que nós possamos viver a sua vida. Então viva a vida de Cristo. Jesus disse que ele veio para dar vida e vida em abundância. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, matar sonhos, enterrar as promessas. O ladrão veio exatamente para isso, para no momento em que você estiver enfrentando uma tempestade, ele vai tentar te desanimar, tirar os teus olhos da cruz, ele vai tentar fazer você esmorecer na fé, ele vive de tentativas, ele é o tentador, não se esqueça disso. Mas não tire os teus olhos da cruz, não tire os teus olhos de Jesus, tenha fé, tenha esperança que tudo aquilo que você determinou no teu coração, Deus vai fazer, Deus vai concretizar segundo a tua fé. Se você se manter firme na tua confissão, você vai receber, mas você precisa se manter firme. Você já ouviu um relato, um testemunho, e isso é verídico, de um pai que tinha um filho que aquela criança não andava, mas todos os dias ele abria a porta do quarto, olhava para o filho e dizia: Senhor, muito obrigado porque o meu filho está andando. Todos os dias aquele homem fez isso, por tempo. Eu não me recordo se foi por meses, se foi por anos, mas ele fez. Até que um dia ele abriu a porta para falar e o filho estava de pé. Para você ver que não é da noite para o dia que as coisas acontecem, mas você precisa se manter firme no propósito. Jó disse: determinando tu algum negócio, ser-te firme e a luz brilhará no teu caminho. A luz vai brilhar se você se manter firme no propósito, como esse pai que olhava todos os dias para o filho e agradecia: Senhor, muito obrigado porque o meu filho já está de pé, o meu filho está andando. E foi feito conforme a fé daquele homem. Conforme aquele homem todos os dias olhava para aquela criança e profetizava aquilo na vida do filho. Por mais que as pessoas ao redor dele podiam dizer: isso é louco. É. Mas a mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem, é o que diz a palavra. A tua fé, no momento da tempestade, ela vai parecer loucura para aqueles que estão ao teu redor. Se você estiver ali com um diagnóstico de morte, mas se você crê, se você continuar firme, Deus vai reverter aquela situação. As pessoas podem rir, as pessoas podem até zombar da tua fé, mas no momento em que você continuar firme no propósito, quando elas veem que você recebeu, elas vão dizer: este verdadeiramente é um homem de Deus, esta verdadeiramente é uma mulher de Deus.
porque é assim que Deus age, segundo a nossa fé, segundo aquilo que nós declaramos, segundo aquilo que nós profetizamos sobre a nossa vida. Então, pare de pensar negativo, deixe de ser obeso mentalmente. Ah, isso não dá, isso não é para mim, eu não consigo. Isso se chama obesidade mental. Enquanto você estiver agindo assim, você não vai herdar nada, você não vai conquistar nada e você não vai alcançar nada. Porque a pessoa que é assim, ela não tem fé. Se você dizer para ela, Jesus vai te curar, ela vai ficar duvidando. Na dúvida, Deus não opera. Quando a pessoa ela é assim, ela é inconstante na sua fé. E o inconstante, a palavra diz, não espere tal homem receber algo de Deus, porque este não vai receber. Aquela pessoa que é inconstante, se o Josué e o Caleb tivessem sido inconstantes, eles não teriam recebido a bênção. Você acha que nesses 40 anos em que eles estiveram ali, esperando para tomar posse da terra prometida, o diabo não usou aquele povo para falar para eles, vocês não vão não, esquece, lá tem gigante, lá tem isso, lá tem aquilo. Não, eles se manteram firmes no propósito, firmes na promessa que eles receberam e eles herdaram a terra. E a sua descendência também. E aqueles que murmuraram, aqueles que esmoreceram na fé, infelizmente não. Quantas vezes aquele povo tentou a Deus com as suas palavras, com as suas dúvidas, com os seus questionamentos, eles não creram. Então, se você está assim, mude as suas atitudes, mude a sua forma de pensar, renove o teu entendimento. Se você quer ser próspero, se você quer ser bem abençoado, bem-sucedido, você quer ver um milagre acontecer na tua vida, mude as tuas atitudes, mude o teu pensamento, tenha fé em Deus e você vai ver que tudo vai acontecer. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então, se você crer, tudo é possível que crê. Jesus disse isso para a irmã de Lázaro, quando Lázaro já estava morto 4 dias. Jesus foi lá e ressuscitou. Ela disse, Senhor, já cheira mal, já faz 4 dias. Jesus disse, se tu creres, tudo é possível que crê. Então você já imaginou como está a tua fé hoje? Como você está crendo? Como você está profetizando? Como você está declarando a bênção sobre o teu filho, sobre a tua filha, sobre o teu cônjuge, sobre a tua casa, sobre as tuas finanças? Como você tem procedido? Pois é, tudo é feito mediante a nossa fé. Então não se esqueça disso. Não é culpa de Deus se as coisas não estão acontecendo, a culpa é nossa. Porque em algum momento eu duvidei, eu deixei de crer, eu entrei na inconstância, eu entrei na obesidade mental, eu deixei o diabo agir na minha mente, desceu para o coração, eu falei. Então a culpa não é de Deus. Nós precisamos vigiar em todo o tempo, guardar as nossas emoções, a nossa mente, o nosso coração e principalmente a nossa boca. Cuida o que sai daqui. As palavras geram vida e morte, não se esqueça disso, que pelas tuas palavras você vai ser condenado ou você vai ser justificado. E do fruto da sua boca cada um comerá o bem, é o que está escrito. O que você está comendo? É aquilo que você tem dito. O que você está colhendo? É aquilo que você tem dito. É aquilo que você tem pensado, tem descido e você tem falado. Então, vigie. Se analise o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, o que eu estou pensando. Mente vazia é a oficina do diabo, não se esqueça disso. E como nós lemos aqui, o ladrão não vem apenas para roubar, matar e destruir. E Jesus veio para quê? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância plenamente. A vida plena você só vai ter se você tiver cuidado e vigiando sobre tudo isso que eu acabei de falar para você. Então eu quero
orar com você agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas mudem a sua mente, a sua forma de pensar, que elas tenham os seus olhos fixos na cruz e não no problema, não no vento, não na tempestade que elas estão enfrentando, mas que elas olhem para a cruz, que elas olhem para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que elas passem a ver com os olhos espirituais, não com os olhos naturais, que elas possam olhar para a situação e ver como Ezequiel diante de um vale de ossos secos e profetizar vida e ver que dali vai se levantar um grande e um numeroso exército, Pai, em nome de Jesus. Esta é a minha oração, que Deus abençoe a tua vida grandemente. E se esta palavra te edificou, passe ela adiante. Passe para um amigo, passe para uma amiga, passe para um familiar, para que esta mensagem chegue a muitas vidas. E desta forma, o YouTube vai entender que esta palavra, que este canal, que esta mensagem é boa. Quando você compartilha, quando você curte e vai alcançar mais pessoas. Que Deus te abençoe.